Aqui no Japão, eles já usavam máscara normalmente, já é uma coisa meio que de cultural, porque eles prezam muito pelo todo, pelo grupo. Então, eles acabam usando máscara, primeiro como forma de evitar contágio de doenças e também quando a pessoa está doente, ela não quer passar a, tipo, se tiver com uma gripe, alguma coisa, ela não quer passar a doença para outras pessoas. Então, por isso que eles usavam já máscara. Então, aqui é muito difícil, assim, você ver alguém sem máscara em qualquer lugar. É obrigatório em todos os lugares, é obrigatório em academia, no office a gente trabalha de máscara, na rua, todos os lugares são realmente obrigatórios o uso de máscara. A gente estava em estado de emergência, porque aqui no Japão não existe lockdown, que nem teve no Brasil, que nem teve muito forte nos Estados Unidos e na Europa. Aqui existe estado de emergência. Eles não, o Japão ele não obriga o povo a fazer o que o governo manda. Eles pedem a colaboração, que é um pouquinho diferenciado. Então eles pedem para as pessoas ficarem em casa, eles pedem para as pessoas colaborarem e não aglomerarem. Então, aqui a gente teve o estado de emergência, que durou, a gente começou no passado, daí parou, daí voltou, terminou, acho que foi em dezembro ou janeiro, daí os casos aumentaram drasticamente, porque todo mundo começou a viajar dentro do país, e daí voltou em abril o estado de emergência, que era um estado mais rígido. Como que funciona? Como que funcionou o estado de emergência? Nenhum lugar podia vender bebida alcoólica, tipo restaurantes e bares, e os restaurantes precisavam fechar até as 8 da noite, às 7 da noite, desculpa, até às 7 da noite. E não podia vender bebida alcoólica. Se você for uma combine, que eles falam aqui, que é é uma loja de conveniência, tem bebida alcoólica, enfim, você pode comprar, você pode beber na rua, mas eles pedem para que os restaurantes e bares não vendam a bebida. E isso foi até no domingo, dia 20. Acabou o estado de emergência, agora nós estamos num semi-estado de emergência, que eles falam. Que como que funciona? Agora eles estão liberando os bares e restaurantes a vender bebida alcoólica, desde que você esteja só com mais um acompanhante e você pode permanecer até 90 minutos no local. Isso é por quê? Porque eles querem evitar mesmo a aglomeração e que as pessoas fiquem bebendo até tarde, enfim. E daí o último pedido tem que ser até às 7 da noite. Mas assim, como eu disse, não é obrigatório. Então, tem muitos bares, muitos restaurantes que estão abertos, que estão vendendo bebida. Você anda, eu no bairro onde eu trabalho é Shimbashi, o nome do bairro, é um bairro muito comercial. Então você sai à noite, tem vários restaurantes abertos, tem vários bares abertos que o pessoal está bebendo, que eles costumam, os japoneses eles costumam sair do trabalho e tipo, pro happy hour praticamente todos os dias. É a válvula de escape deles. Então, eles não são obrigatórios. O que acontece é que se você não abrir ou se você fechar antes do horário, no horário certo, você recebe uma ajuda do governo diária. Então, tem muitos restaurantes que acabam, como são muito pequenos os restaurantes aqui, eles acabam fechando porque vale a pena para eles, de acordo com o dinheiro que eles vão receber do governo. Como o país, né, o governo não obriga, então, assim, a maioria deles acaba cedendo, tenta não aglomerar, eles seguem as regras, digamos. Os jovens é óbvio que não, né? Você vê muitos jovens na rua e assim, aqui existe um lance muito forte que o índice de suicídio é muito alto no Japão. É um dos motivos deles não proibirem as pessoas, de saírem, porque as casas são muito pequenas, os apartamentos são tipo muito pequenos. Então as pessoas, o governo meio que pensa assim, como é que você vai obrigar a pessoa a ficar dentro de casa? Ela acaba pirando, acaba aumentando o índice, tanto que aumentou o índice de suicídio entre jovens, meninas, né, tipo, quase adolescentes, mais ou menos essa idade, 12 anos, porque e esse lance dos adultos, eles se sentem muito pressionados, os japoneses, tudo tem que ser muito perfeito, então por isso que acaba acontecendo um índice muito alto de suicídios, então assim, por isso que o governo não pede, não obriga. Então, mas eles saem. Tanto que, assim, ano passado, quando aumentou muito o número de casos, foi porque, assim, o Japão, ele quis conter a pandemia, mas ao mesmo tempo ele pensou na economia. Então, ele quis movimentar a economia e ele lançou um programa que era o Go to Travel and Go to Eat, que é tipo assim, ele deu incentivo para você viajar dentro do Japão. E todo mundo começou a viajar.
porque era 30% de desconto nos hotéis, não sei, 20% de desconto para restaurantes. E as pessoas começaram a viajar dentro do Japão. E o que aconteceu? Os índices aumentaram. Então, o que eles estão, os japoneses acabam sim. E se você vê nas ruas, não tem tanta gente como deveria ser o normal. Tipo, eu tô em Tóquio, né? Tipo, uma das cidades mais populosas do mundo. E se você olhar nas ruas, assim, o movimento ainda está muito, muito devagar, porque eles tentam sim seguir o que o governo passa. O Japão, assim, a gente fala. Eu lembro ano passado que logo que começaram a falar da vacinação, o Japão falou que tipo já ia vacinar. E eu lembro que os meus amigos do Brasil, minha família, falaram: Nossa, tô com inveja de você, que você vai ser vacinada primeiro. Eu tô vendo todo mundo ser vacinado antes de mim. E eu acredito que eu vou embora do Japão sem ser vacinada. O japonês, ele tem uma premissa de que eles não gostam de take risks, eles não gostam de correr riscos. Então, eu acho que isso, por isso que eles demoraram tanto. Eles queriam ver como ia ser a vacina em si, em vários países, antes de colocarem, tipo, a população em risco, sabe? E começou só em fevereiro, aqui. E, tipo assim, se você for considerar vários países, em fevereiro, tipo, até no Brasil, em fevereiro minha mãe estava sendo vacinada. E, tipo, no Brasil, que a gente fala, enfim, né? A gente sabe todos os problemas do Brasil. Então, aqui eles estão vacinando agora, começaram agora, abaixo de 65 anos, e eles estão enviando, como tem, eles têm dois tipos de vacina aqui, que é a Pfizer e a outra, eu não lembro o nome agora, mas tiveram muitos casos de mortes em idosos depois da vacinação. E muitos idosos, mas eles já tinham alguns problemas, enfim, isso também não vem ao caso, mas assim, muitos idosos começaram a não fazer mais a vacinação, não ir vacinar. Então começou a sobrar essas vacinas, tanto que eles ofereceram ajuda para outro país, um país aqui da Ásia, que eu não me recordo o nome agora, mas um desses países que tem menos recursos. E eles começaram a oferecer agora, eles começaram a enviar cartas para as pessoas, inclusive para as pessoas que são de fora, que nem eu, né, que não são japoneses, enfim, pedindo que se você quiser, você pode entrar na fila já, para começar em julho a vacinação. Eu não acredito que isso vai acontecer, tipo, em breve, assim. Eles falam que sim, que vai ser, e como dizem que você pode acreditar na palavra do japonês, né? Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu não acredito que eles vão. Eles falaram que eles queriam fazer uma vacinação em massa antes das Olimpíadas começarem. As Olimpíadas começam tipo, daqui a um mês. E eu não acredito que isso vai acontecer. A minha previsão de ir embora do Japão é em outubro, então eu não acredito que eu vou conseguir essa vacina antes. Mais de 60% da população não quer as Olimpíadas, acho um absurdo, em meio a uma pandemia, eles seguirem com as Olimpíadas. Mas como a gente sabe que todo o mundo é movido a dinheiro, então tudo envolve dinheiro. Envolve uma briga do Comitê Olímpico Internacional com o governo, porque o Comitê Olímpico que tem o direito de fazer esse cancelamento, e eles não vão pedir o cancelamento, porque envolve muito dinheiro nisso. E o governo ele fica meio de mãos atadas, porque eles ouvem muito os japoneses, eles ouvem muito a população. E a população está pedindo para que não aconteça, tanto que eles tentaram tomar várias medidas, inclusive o país está fechado para estrangeiros desde abril do ano passado. Então, para não entrar gente de fora, só quem já tem o visto permanente ou quem tem a residência, né, como a gente fala. Mas assim, eles não querem, mas as Olimpíadas vão acontecer. A gente está um mês nas Olimpíadas, eu trabalho com as Olimpíadas, trabalho para uma multinacional que a gente trabalha com grandes eventos internacionais esportivos e elas vão acontecer. A única coisa que, por exemplo, vai ser sem o público vindo de fora. E eles decidiram ontem, na verdade, até eles falaram que vai ser com um público de até 10 mil pessoas em cada evento, ou 50% da lotação. Então, se for, por exemplo, numa natação, que como é que fala? Tipo, seria o percentual, né? O número de pessoas que pode ficar no lugar é de 5 mil pessoas, então vai ser 2.500, no máximo 10 mil. Então, isso eles decidiram ontem, porém, como começou esse quase estado de emergência, que é o que eles falam, se o número de casos aumentar, eles falaram que eles podem voltar atrás dessa decisão, porque o que eles não querem
é que aumente o número de casos. Então, tá sendo feita assim uma força-tarefa muito grande com atletas, com a mídia, porque a minha empresa trabalha com a mídia, nossos clientes. 90% dos nossos clientes são a mídia, são as transmissoras do evento. Então, está sendo muito rígido. Eles não vão poder ficar saindo para onde eles quiserem. Eles vão meio que correr um percurso, sabe, do hotel para o trabalho, que é o IBC, que é o centro aqui de onde eles vão trabalhar, da IBC volta para o hotel. Então, assim, os atletas também do Olympic Village, pro hotel, centro de treinamento. Então, vai ser bem rígido, porque eles não querem que aumente o número de casos, né? Quando começou, saiu muito esse lance mesmo da teoria da conspiração, porque existe meio que uma rixa, assim, né, entre China, Japão, Coreia, meio que uma coisa ali, e rolou isso. Tanto que, assim, mas eu, na verdade, assim, para ser bem sincero, eu não ouvi mais muito sobre esse assunto. Eu estava trabalhando em casa desde abril do ano passado, então eu voltei a trabalhar no office esse mês, e tipo, 3 vezes por semana a gente está vindo para tentar evitar que todo mundo fique junto ao mesmo tempo, enfim, para que não tenha alguém pegue Covid e todo mundo pegue, sabe? Então, eu não ouvi muito mais sobre isso, mas se você sai, aqui tem um bairro que se chama Shibuya, que é o centro de Tóquio, que é onde tem o maior cruzamento de pessoas do mundo. E se você for lá, a estação de Shibuya tem sempre, todo final de semana tem manifestações contra a máscara, contra o Covid, dizendo que o Covid é uma arma da mídia, que o Covid é uma doença inventada. E daí tá todo mundo sem máscara e com plaquinhas e tal, dizendo para você parar de ser trouxa e acreditar nisso. Mas é uma pequena minoria, é uma pequena minoria. Tanto que, assim, eu acho que mais os idosos deixaram de vacinar por medo, porque estavam, tipo, morrendo. Tipo, teve, assim, 50 idosos que morreram no mês. É muita coisa, depois da vacina, entendeu? Mas, assim, a maioria das pessoas, eu acho que tá crente que é a melhor coisa e tem que vacinar, que é uma doença que existe mesmo, enfim, tá todo mundo tentando se cuidar, né? Eu acho que foi quando eles adiaram as Olimpíadas, porque eu vim para cá para trabalhar ficar 9 meses aqui no Japão. E quando eles adiaram as Olimpíadas, e quando começou toda a pandemia, foi a primeira vez que eu fui trabalhar em casa. Eu nunca tinha trabalhado em casa. Sou uma pessoa que tem sempre falante, tem um monte de amigos, e eu me vi em casa, sem conhecer ninguém, trabalhando de casa, home office, sem poder falar com ninguém. Aqui eles não falam inglês como eu imaginava, como muita gente imagina, então você ir para um restaurante, na época não, mas tipo para o supermercado ou para academia, que era a única coisa que eu fazia, eu ia para o supermercado e para academia, e as pessoas não poderem se comunicar com você, porque eu não falo japonês, foi muito difícil para mim. Eu me vi assim meio perdida no começo, porque eu falei, gente do céu, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu vou pirar aqui sem amigos, sem trabalhar com gente. Então eu acho que foi o mais difícil assim, e o momento profissional mais difícil também, porque você ter que lidar com todo esse problema, com cancelamento, tipo, todos os hotéis que a gente já tinha feito os bookings para os nossos clientes, cancelar, mudar a data, então assim, foi muito difícil. Então eu acho que ano passado, para mim agora o estado de emergência eu nem senti muito assim, sabe? Porque você só, tipo, os restaurantes fecham mais cedo, mas todo mundo vai pra rua, tipo, que nem eu falei, não é proibido. Você não vai ser multado na rua, sabe? Então eu acho que ano passado foi o momento mais difícil para mim, assim, quando tudo começou. E eu espero que isso acabe logo.